Boa noite a todas e todos. Quero fazer uma saudação especial nessa sexta-feira especial aos meus diretores, doutora Valéria, que aqui está, doutor Michel, que é o presidente da Comissão Educacional aqui, a doutora Cíntia, que é a nossa vice-presidente, agradecer por essa oportunidade, né? E dar as boas-vindas ao Dr. Douglas Quintali. Dr. Douglas, que é perito científico judicial, que atua aí especialista em análise de obras de arte, né? Dr. Michel falará o seu currículo, mas para nós aqui do Tatuapé, é uma satisfação recebê-lo, porque além da nossa comissão de direito educacional, nós temos esse trabalho com artes, né? Visando a pessoa do advogado. Temos a doutora Cíntia, que é nossa professora, advogada também, mas a questão da artes não é só, são os quadros, né? Que a doutora Cíntia nos oportuniza em ver, em estudar, em ensinar. Nós tem também a parte legal da arte, né? E muito nos interessa, que é um nicho também de mercado. Eu queria também agradecer a presença do doutor Cristiano, do doutor Adalberto, da doutora Aimee, da nossa jovem advocacia tributária, né? Doutor Cristiano e o nosso presidente, doutor Adalberto, e tantos outros que nós estamos recebendo aqui na nossa atividade. Enfim, doutor Douglas, muito obrigado por aceitar o convite e contribuir com a advocacia com seus conhecimentos. Nós vamos aqui ouvi-lo atentamente, né? Queria passar a palavra ao doutor Michel para fazer aí a leitura do currículo e já passamos a palavra para o doutor Douglas, que iniciará a sua palestra, né? Então, todos muito bem-vindos, muito obrigado, doutor, e vamos dar seguimento. Doutor Michel, por favor. Boa noite a todos, presidente Rose, Valéria, os membros da nossa comissão. E apresentando o Dr. Douglas Quintali, ele é perito científico judicial, especialista em análise de obras de arte, professor de arte e law, e ele é membro da Comissão de Direito das Artes da OAB São Paulo. Dr. Douglas está com a palavra. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a permissão de falar para vocês por parte da presidenta da subseção, a doutora Rosemary. Gostaria de agradecer também o convite da doutora Cíntia, a vice-presidente da Comissão de Direito Educacional, Artes e Cultura, o Dr. Michel também é o presidente, o Dr. Cristiano, secretário da comissão, a doutora Valéria, secretária da subseção. Espero não ter esquecido de ninguém. Eu gostaria de dar boa noite a todos, essa noite fria, não é? Mais uma noite fria aqui, né, para nós conversarmos sobre o direito das artes. É um prazer enorme estar aqui, então, com toda a equipe, não é, da subseção do Tatuapé, não é, que me recebeu muito bem desde o primeiro momento do convite da doutora Cíntia até agora, né? Então, a proposta, se me permitir, eu já começo a falar. Acho que essa era a ideia, não é? Então, a proposta é falarmos sobre a perícia científica no direito da arte, não é? E, propriamente, dar uma pimentada, não é? Falar sobre casos polêmicos, casos que ultrapassam a razoabilidade e a nossa medida de homens comuns, de somas vultuosas de dinheiro envolvidas no mercado de artes, não é? As fraudes cinematográficas. E não pensem que isso acontece só no exterior. Aqui no Brasil
também acontece, não é? Eu gostaria de falar para vocês que uma das minhas surpresas na minha formação, eu sou bacharel em Direito, não é? Então, eu também sinto que essa é minha casa, eu gosto muito da OAB, não é? Gosto muito do ambiente jurídico. Eu fui professor por 6 anos de filosofia jurídica na FMU, então respirei todo esse ar jurídico. Faz tempo, mas eu entendo. E isso me fez muito bem, não é? Muito bem. Apesar de não advogar, o conhecimento jurídico me possibilitou que eu me tornasse um perito, não é? Propriamente dito, a palavra é expert em análise científica de obra de arte. Então, juntamente isso, eu estudo química, termino esse ano, graças a Deus, de 46 anos, sentado numa poltrona, agora EAD, não é? Então, tem essa formação jurídica, científica e também de artes, que contribuiu para que eu chegasse nesse caminho de perícia científica no direito da arte. Então, eu acho que a ideia é falar um pouco sobre perícia, o que é a perícia, né, no mercado de arte, nas obras de arte. Nós vamos falar sobre pinturas, eu acho que não dá para falar sobre tudo, escultura, gravura, não dá para abranger todos os temas da perícia. Nós vamos falar um pouco sobre o direito da arte, não é? Esse ramo novo que tem um século propriamente dito, não é? Que nasceu na Itália, na Europa e tomou vulto cada vez mais, não é? Nos direitos internacionais, americano, no mundo inteiro, não é? Na verdade, são os precursores, mas hoje existe um ramo do direito, mais um ramo do direito, ainda embora seja transdisciplinar, mas um ramo do direito, não é? Que aborde, que cuide do universo das artes. Então, para começar, eu ia falar para vocês que expertizar ou autenticar é o meu ofício, não é? O ofício de um perito é expertizar ou autenticar, que é trabalhar com provas, não é? Com a finalidade de esclarecer 3 coisas, basicamente, que são autenticidade, autoria e datação em obras de arte. Autoria, não é? Autenticidade, dizer se uma obra é autêntica, né? Ou se ela é falsa, se ela é original, se ela é uma cópia. Propriamente dito, são as 4 classificações qualitativas de uma obra de arte, não é? Então, autêntica, falsificação, original ou cópia. E as cópias existem, nós não temos uma tipologia determinada, nem na legislação brasileira, nem também não conheço uma legislação que tenha uma tipologia que possa servir de base, nem entre os peritos nós temos uma tipologia, uma classificação definitiva sobre todos os tipos de cópia que existem. Mas é bom que se saiba que existem as cópias e que não são obras originais. Sobre a autoria, determinar a autoria é atribuição. Então, nós temos no meu ofício, no ofício de um expert ou de um perito judicial, determinar, saber quem foi o artífice daquela determinada obra, não é? Por aproximação, eu digo por aproximação, porque as obras podem não ser feitas por um determinado artista, mas por um ateliê, por uma escola. Nós podemos não chegar a definir um artista, mas definir um período que o valha como uma escola acadêmica de uma produção artística. E, por fim, a datação. A datação é, de fato, encontrar a data, o ano, não é? Ou acerca do ano, onde que uma obra artística foi produzida e onde também. É possível por meio de tecnologia, por meios de técnicas, a composição da obra, o estilo, a iconografia, análises, que a gente vai falar daqui para frente. Bom, eu gostaria de colocar vocês com algumas informações que nos conduzam
para uma modernidade, não é? Hoje a palavra perito a gente só usa de fato no meio judicial, não é? A pessoa que faz a perícia, ainda que seja redundante, não é? No meio comum, no meio da gente, não é? No meio das pessoas, do mercado, nós atribuímos o nome de expert. Por quê? Porque para que não se confunda com o antigo perito, que era uma espécie de um connoisseur. O que é um connoisseur? O connoisseur era uma figura de um erudito, de um entendido, de uma pessoa muito capaz. Isso, de fato, eu não quero que pareça em nenhum momento o desmerecimento. Eu explico por quê. O perito era o connoisseur, uma pessoa muito erudita, um escritor muito provavelmente, um historiador da arte, um acadêmico, que usava os seus sentidos, ou, por meio de lentes, determinava se uma obra era autêntica ou de algum artista definido. Isso foi muito comum e até hoje existe, não é? Então, o perito connoisseur, ele ainda existe. Ele existe no mercado, na perícia judicial, mas no mercado da arte ele se tornou um tanto quanto não usual. Isso foi uma exigência do mercado, foi uma demanda do mercado que não podia mais confiar na determinação, na conclusão de um homem só e da sua inteligência e da sua habilidade em comparar. Obviamente, a nossa inteligência ela trabalha por meio de comparação. Então, nós buscamos referências nas obras de arte com meios de comparação. Nós usamos nossos olhos, nosso tato, nosso olfato, sim, para poder conhecer obras de arte. Todos os sentidos são muito relevantes, né? Até a audição, nas obras de arte. Mas o que acontece é que o mercado de arte, ele se valorizou e se multiplicou muito rápido e muitas vezes. As obras de arte passaram a custar pequenas fortunas e isso ativou o desejo do fraudador. Não é? Por quê? Porque o fraudador ele visa lucro, sem dúvida nenhuma. Eu sempre digo, não é, que são muito bonitos os filmes de falsificadores, não é? Existem falsificadores que são homens muito eruditos, muito inteligentes, que entendem de pintura, que entendem da técnica de um determinado. Eu, de cabeça, me lembro de um filme que... Incógnito, um filme velho que passava na TV, que ele era um falsificador de obras do Rembrandt. Existem o falsificador por antonomasia, que é o Van Meegeren, que falsificava Vermeers, desculpa. E nós temos alguns outros documentários, alguns outros filmes que retratam a vida de falsários, de falsificadores personificados. Mas isso é muito romantizado. É necessário que se saiba que a falsificação ela é uma indústria, não é? Se falsifica e se produz falsificação como uma indústria. Por quê? Porque, primeiro, o mercado tem uma demanda muito grande, as obras custam muito caro e hoje se falsificar é muito fácil. Acontece que os prejuízos são imensos e, no começo do século XXI, em 2010, nós tivemos o aparecimento de muitos escândalos milionários, não é? Que encerraram a atividade de pelo menos 10, 20 galerias, eu poderia citar, mais famosas e mais antigas que existiam no mundo. A mais famosa que foi fechada, duas mais famosas, mas a mais famosa que foi fechada por um escândalo milionário foi a Knockler, que ficava em Manhattan, que tinha mais de 100 anos de existência, e foi um motivo de uma fraude de pelo menos 20 obras grandes, não é? Desde Jackson Pollock até alguns pintores contemporâneos
e com valores assustadores. Diante da repercussão da fraude, e esse mercado trabalha com muita credibilidade, não é, com o nome, ela foi obrigada a encerrar as suas atividades, também a galeria mais especializada em Picasso no mundo também fechou os seus trabalhos, não é? Isso foi em 2015 ou 2016, também por motivos de fraude. Então, tudo isso fez com que o antigo perito, o perito Conocer, aquele homem erudito, aquele homem acadêmico, tivesse sido colocado em xeque, não por suas capacidades, mas pelo desenvolvimento da contrafacção. O doping, a fraude, ela se evoluiu, não é? Ela progrediu de tal forma que não era mais possível determinar uma falsificação. Se produzia tintas como se produzia antigamente, com os mesmos elementos, com as mesmas matérias-primas, os tecidos reproduzidos, envelhecidos, catalisados, não é? Bom, se faz tudo. Basicamente se faz tudo, não é? Então, isso tornou o ofício do perito, do antigo perito, impossível de ser realizado, né, e ser provado. Então, foi nesse determinado momento que entrou a perícia ou a expertise científica, não é, com as análises físico-químicas, as análises biológicas, entrou a ciência que, com mais profundidade, conseguia determinar as adulterações desses falsários e determinar alguns elementos que poderiam, em conclusão, ser ditas que aquela obra era uma falsificação. Como meio de nomenclatura, então, nós assumimos o nome de expert, não é, para o perito científico, e perito a gente deixa para os conhecedores, apesar que no meio jurídico, na perícia judicial, todos são peritos, não é? O nome é perito, e sem problemas. Bom, essa antiga perícia, ela começou a se desenvolver no começo do século XIX, e no final do século XIX, nós temos dois grandes expoentes, né, para se conhecer, que são Bernard Berenson, um judeu italiano, um especialista em arte renascentista, e o Giovanni Morelli, também especialista em obras renascentistas italianas, que são muito falsificadas, obviamente, por causa dos preços, não é? E da procura, a demanda. Não é? Nós vemos ainda hoje, nós temos discussões homéricas sobre Rafaéis, sobre Michelangelos, sobre Leonardo, o Salvador Mundi, vira e mexe, as pessoas dizem, é verdadeira, é falsa, e onde ela está? Na verdade, é uma obra que ninguém sabe onde está, né, hoje, e que foi um recorde de venda. Mas então entendam que o problema do Renascimento também é um problema muito interessante, porque chama a atenção sobremaneira dos colecionadores de arte, que são vorazes para arte e uma boa arte, não é? Se paga e quer uma contraprestação, boas artes, não é? Bom, justamente no final do século XIX, nós temos o surgimento do direito da arte. O direito da arte, ele também nasce dessa demanda reprimida. O mercado de arte, ele precisava do auxílio jurídico, não é? Nós temos o caso famoso do Brancusi, que já não é no direito de arte italiano, mas já no direito americano, no começo do século XX. Eu não sei se todos conhecem o problema é de uma importação, um problema tributário, né? Então, se importa um conjunto de obras de arte de um pintor romeno naturalizado francês chamado Brancusi. Desculpa, tem alguma pergunta? Não? Não?
sim. E a alfândega dos Estados Unidos taxa uma daquelas obras de arte como um artefato de cozinha que tinha uma alíquota muito maior do que uma obra de arte, e daí decorre uma discussão sobre o que é arte ou o que não é arte. Imagine, o direito hoje determina. Isso é muito interessante, porque o direito hoje ele legitima o que é arte, o que não é arte, com justamente as discussões jurídicas, não é? Com as jurisprudências. Isso é muito interessante. Até casos de propriedade intelectual determinam quem é artista ou não artista. Isso é muito interessante que nós possamos ver. Então, o direito da arte vem então preencher uma lacuna que existia, não é? Que era determinar toda a natureza de discussão acerca do mundo de arte, discussão essa acerca de originalidade, de autenticidade, de tributação, de remessa, e assim, não tem um limite que se trate do universo das artes, o direito, né? Que o direito tome para si o universo das artes. A toma de tal forma que, como eu disse, chega a determinar também, não é, o que pode ou não pode ser arte. Isso é muito interessante. Bom, para que nós não fiquemos numa causa etérea, agora eu falo para vocês mais ou menos o que é um laudo, não é? O que determina uma obra, não é? O laudo ele é elaborado por partes, não é? Um laudo de perícia para determinar, ainda que seja autenticidade, datação ou atribuição. Ele sempre começa com o que nós chamamos de provenance. Provenance é uma determinação do direito da arte. Isso é muito importante que se saiba. Um advogado ou um perito ou um escritório que o seja de direito da arte, que eu não conheço ainda no Brasil, não é? No Brasil, a gente ainda não tem o privilégio de ter exclusivamente um escritório de direito da arte, não é? Ainda que exista, mas é muito incipiente, não é? Esse ramo, mas nós não temos. É eles quem preparam o que nós chamamos de provenance. O que é provenance? É provenance, como o próprio nome diz, é a proveniência do quadro. Então, é a documentação que existe desde da feitura, não é? Se o artista escreveu, se ele documentou por foto, por registro, o que o valha, não é? Isso vai montando um dossiê, né? Um dossiê, são remessas, idas e vindas. Eu já vi muitos problemas de obras de arte que vão para algum lugar e não voltam, ou voltam outra, não é? Então, são registros certificados, declarações, são fotografias, filmes, reportagens, entrevistas, tudo isso vai montar o que nós chamamos de proveniência de uma obra de arte. Isso normalmente é feito por um especialista em direito da arte, tá? Bom, depois dessa parte do laudo, nós temos o que nós chamamos de montagem de estilo e composição e iconografia. Então, nós vamos falar sobre o estilo da obra de arte, não é? De que período ela é, por que ela é daquela período, a sua composição, como ela foi composta, composição mesmo, arranjo do quadro, né? A estrutura de desenho do quadro, a iconografia, o que ela representa, o que ela simboliza, para ela se adequar à originalidade, à intuição e à concepção artística do artista. É necessário, então, eu sempre paro aqui para a gente entender que, apesar do direito ser muito importante, da ciência ser completamente importante para a perícia, não é? Nós estamos falando de perícia de arte. É natural, não é, que o primeiro valor e o que mais se determine é o conhecimento artístico, não é? Os outros vêm completar esse conhecimento de arte, não é?
como o artista pintava, com que ele pintava, não é? Isso sempre tem uma determinação e normalmente existem histórias, não é? Bibliografia que nós podemos tirar, é uma pesquisa muito aprofundada da vida, não é? Da composição, das fases do artista, não é? Então, isso tudo é muito importante. Os catálogos tão discutidos, os catálogos Razonet, eu não sei, eu não sei se todo mundo conhece a expressão catálogo Razonet. Catálogo Razonet é uma espécie de uma publicação que pretende determinar a ópera omnia, toda a obra do artista em um volume, em um livro, não é? E aí são informações basilares sobre a sua produção no tempo, no espaço de vida, não é? O que ele usava, onde ele morou, onde ele não morou. Isso é muito importante. De que forma ele pintava, não é? Por exemplo, cito um pintor brasileiro, que é sui generis, Aldo Bonadei, que só pintava a la prima. A la prima ele não fazia rascunhos, então você não encontra em raio-x ou ou infravermelho, você não encontra esboços embaixo da pintura. Ele pintava e como saía, ele fazia isso. Também não só pintava ao vivo, né? Então, uma paisagem dele, você determina onde é possível determinar em que país ele pintou, em que cidade ele pintou, em que estação ele pintou. Então, isso é muito interessante, mas isso decorre de artista para artista. Depois, a gente tem no laudo a análise de materiais, e aí a gente deixa ao cabimento da ciência. Então, a gente vai determinar desde a estrutura física do suporte, do chassi, o tecido da tela, não é? O tecido da tela, ele normalmente são poucos tecidos que se usam, e como são materiais orgânicos, nós podemos determinar a data daquilo. Então, se usava linho puro, algodão puro. Se você pegar uma tela do início do século XX e você encontrar uma trama de viscose, desculpa, puxa, caiu? Não, voltou? Desculpa, alguém fez uma interrupção aqui. Então, se você encontrar algum fio sintético num tecido do início do século XX, provavelmente é uma fraude. Então, linho, cânhamo, juta são tecidos que eram usados, seda algumas vezes, para alguns pintores. Então, determinar a estrutura até do tecido da tela, não é? Ajuda a determinar também a autenticidade. Quanto mais a preparação, o que a gente chama de imprimação. A imprimação é aquela preparação que se faz na tela, né, com cola de coelho, gesso crê, carbonato de cálcio, várias demãos, para que possibilite que seja feita a pintura em cima daquele suporte. E a tinta também, não é? Nós temos como químico e como pseudoquímico, senão alguém me processa aí. Nós conseguimos determinar os elementos das tintas. Tinta, basicamente, para que nós saibamos, é composta de duas coisas, basicamente, não é? Pigmento e aglutinante, né? Tinta não se usa corante, não se usa. Alguns artistas vão usar corante, principalmente os contemporâneos, mas normalmente não, porque você quer uma perenidade, não é? Você quer que aquilo dure, então você usa pigmentos. São elementos inorgânicos ou orgânicos, mas muito mais inorgânicos, não é? Que vão ser miscigenados com o que a gente chama de aglutinante, que vai ser uma espécie de uma cola. Numa têmpera vai ser o ovo, né? Na tinta a óleo vai ser um tipo de óleo, linhaça, que mais? Papoula, vários óleos, não é? Mas as tintas são feitas de acordo com o aglutinante. O pigmento é basicamente o mesmo, tanto guache quanto aquarela, tinta óleo. A acrílica, agora a gente já tem um outro processo muito moderno, mas a gente consegue determinar, por exemplo, não é? A gente vai determinar só como alegoria. A gente vai procurar um quadro do século XVIII. Então nós procuramos branco de chumbo, uma tinta feita de chumbo, não é? O elemento
da tabela periódica que constitui a tinta branco de chumbo era o chumbo, a oxidação do chumbo. Né? Você raspava, eu não tenho como explicar, mas você provocava uma reação física no chumbo, o chumbo produzia um pó, esse pó era triturado, macerado, preparado, e a gente tinha uma tinta que chamava branco de chumbo. E se usava no século XVIII. Se você encontrar, por exemplo, numa obra do século XVIII, um branco de titânio, não é uma obra do século XVIII, porque o branco de titânio só surgiu no século XX. Essas são as sacadas que a gente vai aprendendo. As tintas foram... nós temos uma genealogia das tintas, dos pigmentos, porque à medida que passa, a gente conseguiu determinar que a maioria deles eram muito tóxicos. Mercúrio, bromo, lítio, chumbo, e isso abreviava a vida dos pintores de larga maneira. Não só isso, não só abreviava, como às vezes levava à loucura, não é verdade, de muitos pintores, não é? Causando um reflexo em toda a parte neural do ser humano. E o que acontece? A gente ia substituindo as tintas, então elas deixavam de ser usuais e nós trocávamos as tintas, não é? Então os verdes foram trocados, os vermelhos com o passar do tempo, e a gente sabe em que momento elas começaram a ser produzidas e vendidas, em que momento elas pararam de ser produzidas e vendidas, os pigmentos ou as tintas. Então isso é muito interessante. Bom, eu não vou mais me alongar nessa parte estrutural, mas tudo de uma obra de arte é estudado. Tá? Como eu disse para a Cíntia, eu faço um trabalho que é público, né? Que é uma análise de um documento não só artístico, a arte está na poesia, mas a gente faz sobre o documento, que são os manuscritos, que possivelmente sejam do padre José de Anchieta, que, se determinar a autenticidade, será a primeira obra de literatura poética, não é? Escrita em terra nacional, porque ela data do final do século XVI, 1580 mais ou menos. Então será a primeira obra. A gente determinou se a fibra do papel, do que era feito o papel, de qual era a fibra do papel, a tinta que foi escrita, onde ela foi produzida, de que forma ela é produzida. Então tudo é analisado, nada é deixado de lado. A gente termina fazendo um estudo comparativo com algumas outras obras, obviamente na maneira do passado, não é? E conclui, não é? Conclui então se aquilo de fato é autêntico, não é autêntico, ou se não pode ter conclusão. Eu, graças a Deus, não por orgulho, não é? Não nunca cheguei a produzir um laudo que não tivesse conclusão. Mas não é impossível e também não é uma vergonha, nenhuma, não é? A gente tem uma limitação. Mas a gente pode dizer que com esse processo, sim, é possível determinar se uma obra é verdadeira ou não. É muito possível, na verdade, tá? O problema na perícia judicial, e a gente já vai para a perícia judicial e a gente passa para os casos práticos, não é? Primeiro, o desconhecimento do art law. O art law é o direito da arte, não é? Então, é uma matéria incipiente, ainda você tem poucas universidades que têm cursos de direito da arte. Eu, particularmente, conheço a Universidade Federal da Paraíba, que tem no seu currículo de pós-graduação a matéria de direito da arte, e não conheço outra. Não é? Eu tenho alguns grupos de estudo na Universidade de São Paulo, alguma coisa no Paraná também, e, salvo engano, são essas. Mas nós temos, por exemplo, agora já, não é? A Comissão de Direito das Artes, não é? Da OAB, justamente por causa desse problema. A nomenclatura mudou de uma gestão para outra, né? A gente tinha direito às artes na comissão passada. Hoje nós temos o direito das artes, a Comissão do Direito das Artes, que vai tratar desse problema do patrimônio material e imaterial e sua legitimação por meio e a coordenação por meio do direito. Que mais também? Nós temos a dificuldade do conhecimento, da expertise científica, né?
E isso, particularmente, me ajuda muito na minha profissão, mas isso é um retrocesso. Não é? Obviamente que quando é muito desigual nós lidarmos com um perito do outro lado que desconhece toda a expertise científica. Isso é muito bom para mim, mas é muito ruim para o direito. Né? É muito ruim para todo mundo. Né? Todo mundo devia estar atualizado. Os juízes deveriam conhecer, a magistratura deveria conhecer, a advocacia deveria conhecer como a expertise funciona, porque é muito desigual. Ainda que você tenha uma labuta, um trabalho exímio, não é? Juridicamente, do advogado, uma peça linda, quando você se depara do outro lado com exames científicos, aquilo vai ser uma briga retórica, não é? E não é o que também a gente quer. Não é? Obviamente que existe a verdade processual, todos esses problemas, mas se torna um pouco desigual. Eu percebo isso. Se torna desigual, entendeu? Esse é o problema que a gente vai tratar nesse segundo bloco, quando a gente tratar desse problema atual aí, dessa perícia do Volpi. Tá? A questão também, eu acho que uma das questões muito ruins para o direito, para a perícia no meio do direito, é a existência de conflito de interesse. Não é? Como a gente não tem nenhuma ordem, quando a gente não tem nenhum tipo de comitê dessa profissão, que são os peritos em arte, não é? Então, a gente encontra diversos problemas de conflito de interesse. Pessoas que vendem e compram arte e atestam se ela é verdadeira ou falsa. Isso é um absurdo, não é verdade? No mundo que clama por compliance, por transparência, por legitimidade, por ética, não é? Uma pessoa que vende e compra arte nunca deve atestar se a arte é verdadeira ou falsa, não é? Existe um conflito grande de interesses e a gente vê isso de sobremaneira. Bom, se tiver alguma pergunta, eu paro um pouco agora para entrar nos casos práticos. Ou eu continuo, eu fico agora à mercê de vocês. Se eu paro um pouco, não é? Que a gente deu uma esticada aqui de uns 40 minutos, certo? Eu tenho algumas perguntas, talvez seja mais pertinente a esse bloco, né? Então eu já posso fazer? Eu anotei aqui algumas perguntas. Eu estou à disposição de vocês. Não me incomoda, não me atrapalha. Eu estou aqui para a gente conversar. Tá. Qual é o destino dado às pinturas que são constatadas como falsas? Ótimo. Tem mais alguma pergunta sobre esse tema? Não? Bom. Não exatamente isso, né? Mas tem outras. Então, nós não temos um consenso sobre isso. Eu posso falar de um caso, eu trabalhei em um caso de um pintor espanhol muito famoso, que as obras não custam menos do que 2 ou 3 milhões de euros. Está fazendo microfonia. Será que é o meu? Não? Tá ótimo o som? Tá bom? Tá bom? Bom, que nós determinamos por perícia que aquela era uma obra falsa. Bom, o mais curioso é que as partes brigam para ter a obra. Né? Eu não entendo isso. Você determinou, é falsa, né? Você ganhou, mas você quer a obra. Então, assim, na legislação brasileira existe uma lacuna absurda sobre esses temas, não é? Sobre o direito da arte. E quando nós tratamos do artigo de luxo, eu não sei por que nós temos tanta mão leve. Talvez o doutor Adalberto nos ajude, não é, na questão tributária. Por que não se tem a mão tão pesada, não é verdade, com helicópteros, com lanchas, como se tem, por exemplo, com carros populares, não é verdade? Então, o mercado de luxo, ele tem os seus mimos, não é verdade? Ele tem suas regalias. Mas o que se faz quando se determina que uma obra é falsa, que se trata de uma falsificação, normalmente se chama o Ministério Público para entrar, não é? E tentar dar um jeito. Mas, assim, o fato é que aquilo devia ser ou destruído ou destinado para um museu de falsificação. Mas voltar, deixar com alguém, não é? Seja A ou B, é um retrocesso. Porque, com a minha experiência, eu diria que aquilo é requentado em algum momento. Entendeu? Então, determinadamente, não existe um caminho
para as falsificações. Mas aquilo deveria ou ser destruído, não é verdade? Ou deveria ser dado para alguma entidade que representasse alguma vantagem social com aquilo. Ainda que, por exemplo, nós temos em Viena, nós temos um museu só com falsificações. Imagina que interessante que não é, não é? Então, você tem um retorno social. Ainda que você esteja vendo aquilo, você sabe que aquilo foi fruto de um crime. Eu gostaria que vocês entendessem que a questão da arte, ela parece ser muito bonita, muito fluida, mas esse mercado negro, que não é o geral, ele não é em sua totalidade, é uma pequena parte do mercado de arte, não é? Ele financia crimes horrorosos, não é? De sequestros, de máfia, de terrorismo. É um volume muito grande de dinheiro. Eu vou só subir aqui uma imagem que eu tenho. Eu posso fazer só para ter uma noção. Espera só um minutinho. Fiz errado. Por que apareceu? Só um segundo, tá? Eu acho que eu fiz uma bobagem. Eu já desfaço aqui. Acho que eu consigo com isso agora. Vamos ver se... Não aparece. Bom, aparece sim. Já cheguei. Bom, dá para ver? Tá subindo, né? Tá subindo. Pera aí. Todo mundo já tá vendo? Perfeito, não? Sim. Então você tem crimes que foram financiados com obras de arte. Por exemplo, não é? O ataque de 11 de setembro, não é? A revista Der Spiegel, uma revista muito famosa da alemã, noticiou, não é? Que um terrorista comercializou obras de arte com a finalidade de monetizar e financiar os ataques de 11 de setembro. Você tem um crime que a maioria de nós brasileiros não conhecemos, que foi o roubo do Museu Chácara do Céu. Foi em 2006, justamente no Rio de Janeiro. Imagina que data eles escolheram para roubar um museu no Rio de Janeiro. Carnaval, claro. Não é? Então roubaram Monet, Matisse, Picasso, Dalí. Se eu não me engano, ou foi o Monet ou o Matisse, foi destruído. Não é? Foi destruído. Na fuga, se estragou a obra. Estragou de tal maneira que foi destruída a obra. Você também tem a questão dos roubos da Riviera Francesa. Na Riviera Francesa, em 1960, a famosa, como a Cosa Nostra, a Unione Corse, né? Ela invadiu inúmeras propriedades e fez um roubo de tal forma, de tal magnitude, que proporcionou décadas de operação, de viabilização de operação dessa entidade mafiosa e criminosa. Nós temos o problema do Banco Santas, do banqueiro Edmar Cid Ferreira. Isso eu acho que é muito próximo de nós, né? Eu também dou uma informação muito interessante. Talvez pouquíssimas pessoas sabem. São Paulo é um estado magnânimo. Deixa eu tirar aqui agora. Peraí, eu voltei. Acho que eu faço assim e voltei, não é? Ok, certo. Voltei. São Paulo é o terceiro mercado de colecionadores do mundo. Nós só perdemos para Londres e Nova York. Então, que não tenhamos a ingenuidade, não é? Né? Ou de não reconhecer São Paulo como um país. Não é? Hoje eu até falava com carioca, né? E é muito difícil dialogar com os outros estados, porque São Paulo tem uma natureza própria. Você tem noção do que é dizer, não é? E isso foi uma pesquisa que saiu da União Global, que é uma revista francesa, em colaboração com a outra francesa, com a outra revista inglesa, de maior veiculação de mercado de arte no mundo. Isso tem uns 5 anos também, mas bom que teve essa crise, mas mesmo assim, né? A magnitude de São Paulo e dos colecionadores de São Paulo é gritante.
não sejam ingênuos. Aqui, o que nós temos, por exemplo, o MASP, que é um muito bom museu, não é? O que nós temos na Casa de Colecionadores, o MASP é nada, é pó, é poeira, na verdade. Aqui se encontra tudo, tudo, tudo. Então, a magnitude dos colecionadores de arte que tem aqui em São Paulo, isso gera que o São Paulo fosse um país, né, de pujança, não é? Então, nós encontramos tudo aqui, tudo. Não se engane. Michelangelos, Rafaéis, Leonardos. Isso eu estou sendo propagandístico, mas os contemporâneos custam mais. Picassos, Brancuses. Os problemas judiciais, quando chegar em você, eu gostaria que despertasse o interesse e essa visão. Não é? Imagina um volume, não é? O volume dessas demandas. Não é? Falando, obviamente que isso também tem suas maquiações, né? A gente sabe, mas falando de Picassos de 3, 4, 5, 7 milhões de euros em demandas judiciais, nós podemos falar de Miró, nós podemos falar de Brancuses, Pollocks, que mais que tem aqui? Bom, os renascentistas têm tudo, desde Mantegna. Eu me lembro, com poucos anos de formado, me caiu uma obra sobre pintura em cobre. Eu desconhecia, precisei de ajuda internacional para poder trabalhar numa obra que era uma pintura a óleo sobre cobre, não é verdade? Inexperiência, claro, não é? Mas isso aqui em São Paulo, então, desculpa, eu até me alonguei, eu sou prolixo, não é? Por favor, as outras perguntas se tiverem. Douglas, eu vou aproveitar a oportunidade dessa sua fala, que eu tenho aqui uma pergunta que chega a ser quase um comentário, né? Todos têm acompanhado ultimamente, vem à tona, né, de que os grandes colecionadores de arte são políticos. Eles têm um belo acervo de obras de arte que muitas, inclusive, estão sob investigação, né? O que leva a esse caminho? É uma apreciação? É um interesse econômico? Queria saber o que você tem para comentar a esse respeito. Bom, eu posso comentar da forma lícita. Eu acredito que seja um interesse obviamente que a arte, ela encanta todo mundo, mas nem todo mundo pode ter uma obra de arte, não é? A arte, em nenhum momento da sua história, foi democrática ao ponto de que qualquer um poderia ter uma obra de arte. As obras de arte, elas primam pela exclusividade, então elas, por serem únicas, elas são raras, e por elas serem raras, elas são caras. Quanto mais qualidade, raridade e outros fatores, eu até indico para vocês, se vocês interessarem, mais ela custa. Eu fiz um vídeo que está no circuito do Museu de Arte Sacra de São Paulo, onde eu tento desmembrar por que uma obra custa, não é? Como se atribui valor a uma obra de arte. Isso é muito interessante. Se vocês tiverem um tempo, é um vídeo de uns 40, 50 minutos, desculpa, eu sou prolixo, para poder falar como se valoriza, se avalia uma obra de arte, como se determina valor. Agora, bom, a gente tem nem todos os políticos que têm obras de arte também são apreciadores de obra de arte. Então, nós entramos naquele problema que ela é um meio, ela também serve como uma moeda, não é? Então, você tem um mercado agressivo que você pode vender e comprar obra de arte. Obviamente que eu acho que você esperava que eu pudesse falar sobre lavagem de dinheiro, talvez. Acho que em alguns casos é determinante, não é? Nós vimos a fase, eu não me lembro qual o número mais, foi no ano passado, né? Foi porque determinou uma palestra que nós fizemos na Belas Artes, que foi no começo do ano, se eu não me engano, que nós fizemos, a Lava Jato trabalhou exclusivamente com lavagem de dinheiro sobre obras de arte. O nome da fase da Lava Jato era Lavanderia, se eu não me engano. Existe um filme muito interessante também. Eu não gosto muito de filmes. Puxa, desculpa. Imagina, uma pessoa de arte não gosta muito de filme. Eu não tenho muita paciência. Mas tem um filme muito interessante sobre lavagem de dinheiro com obras de arte, que chama também o problema dos papéis do Panamá, né? Panama Papers,
que chama Lavanderia, tá? Nessas produtoras de filme, é muito bem feito, né? Sugiro. Outro que tem é o Beltrá, que é um falsificador, mas é um pouco romantizado, mas é interessante que também se veja. Desculpa, mas eu acho que é mais ou menos isso. Existem alguns, nós não podemos taxar que todos são grossos, que fazem falsificar, que querem lavar, mas a obra de arte não deixa de ser uma moeda, tá? Não deixa de ser uma moeda. Então, daí você decorre que você pode chegar a uma dupla determinação, conclusão sobre essa pergunta, não é? Pode ser comprada para investimento, pode ser comprada para coleção e pode ser comprada para passar para adiante. Mais alguma questão? Você comentou... Desculpa, Michel. Vai, Cíntia, pode. Tem uma pergunta aqui que é sobre o que o Douglas comentou, daquela documentação que é feita relacionada a uma pintura, a uma obra, se eu não me engano, provenance, isso, né? E se nessa documentação consta o valor econômico, o valor monetário, quanto ela representa de valor? Desculpa. Nessa documentação, se ela já é atribuído o valor a ela? Então, sim e não. Por quê? Isso não é obrigatório, mas se você tiver recibos, né, de transações, obviamente neste momento, neste documento que vai passar a integrar. Então, você consegue ter uma base, não é, de compra e venda de recibos e de transações, de contratos que vão instruir e vão proporcionar a existência de uma provenância. Mas não é na provenância. Na verdade, o valor de uma obra de arte, ela segue o parâmetro de um mercado, não é? Ela vale tanto quanto alguém quer pagar. E lembro, são obras únicas, raras, então não tem limite. Não tem limite. Pois não. Dr. Douglas, agora, antes da gente entrar nos casos concretos, sim. A doutora Aimee pergunta se existe algum projeto de lei que cria um conselho como OAB, CRM, para os profissionais que atuam a autenticidade das obras. Não existe. Não existe. Não existe. Seria muito bom que existisse, que fosse honesto, mas não existe. Mais alguma pergunta? Dá licença. Dá licença. Pois não? Existe a perícia de avaliação de patrimônio feita por economistas, administradores e contadores. Me entendeu? Entendi. Só que isso não vale para obra de arte. Né? Na verdade, desde que você faça inventário. Não. Quem legitima o mercado de arte é o mercado de arte e profissionais que trabalham no mercado de arte. Contadores, avaliadores, sim. Se faz isso... Como é que faz um espólio? Então, justamente, esse é um das lacunas e os defeitos que se tem. Normalmente, quando se tem um inventário, não é? Normalmente se chama um perito de obra de arte para avaliar. Mas, não. Basicamente, são as normas do mercado que determinam esse valor. Você está me ouvindo? Sim, agora eu entendi talvez a pergunta. Sim, são as diretrizes do mercado que estipulam esse valor. Sem dúvida, sem dúvida. Talvez a chancela. Isso. A chancela tem que ser dada por um perito. Não tem outra pessoa. Eu, como economista e administradora, fiz uma extensão no Conselho Regional para perito avaliador. Eu só não estou habilitada a assinar balanço de firma. Então, eu vou fazer uma pergunta para a senhora vai responder. A senhora, nesse curso, a senhora aprendeu a reconhecer se uma obra é autêntica ou falsa? Não, por isso que precisa do perito... Então, o que adianta colocar um preço numa obra se a senhora não sabe se ela é verdadeira ou falsa? Aí faço outra pergunta. Quanto vale uma obra falsa? Nada. Então, não tem como dar preço por uma coisa se você não consegue determinar se ela é verdadeira ou falsa. Geralmente, essas obras de arte que vêm de galerias
institucionalizadas acompanham o laudo, né? Acompanha o laudo do perito responsável. Normalmente não. O mercado brasileiro, o mercado de artes, eu vou voltar, não é? É até muito interessante. Desculpa. Quando nós falamos de mercado de arte, de artigo de luxo, e a arte é um artigo de luxo, não é? Nós temos algumas prerrogativas da circunspecção, não é? O mercado de arte não gosta de muita interferência de fora. Normalmente, quando se chama um perito, não é para vender nem para comprar, é quando a coisa já azedou, entendeu? Então, quem quer comprar não quer gastar mais do que está pagando, e quem está vendendo não quer ganhar menos do que está ganhando. Então, essa é uma mentalidade que está se comendo por dentro, não é? Porque os prejuízos são muito grandes e a gente está presenciando assim, um volume de coisas falsas absurda. Não é? Então, eu não vou nem falar de porcentagens, porque as porcentagens são assustadoras, não é? Mas essa é a mentalidade. A mentalidade é não pagar mais do que está pagando, não ganhar menos do que se pode ganhar. Então, as coisas caminham sempre por um processo judicial, que é o caso que nós vamos... que eu vou apresentar agora em seguida. Eu acho que a gente pode deixar as perguntas mais para o fim. Pode ser? Porque senão vai acabar o tempo. Pode ser? Claro. Desculpa. Eu fui claro, desculpa. Como é o nome da senhora? Desculpa. Cristina. Cristina, eu ajudei? Claro. Ou mais atrapalhei? Ajudei? Tá bom. Então, eu vou passar para vocês, eu vou carregar aqui de novo, tá? Eu vou carregar esse problema, tá? Eu vou falar para vocês de dois casos. Eu escolhi um artista singular. Por que não está abrindo? Vai abrir. Eu escolhi, deixa eu ver, um artista só para falar hoje, certo? Peraí, deixa eu só fazer aqui. Tá, deixa eu tirar aqui para o lado. Bom, vocês me ouvem bem? A imagem está passando? Posso ter um retorno de vocês? Tudo, obrigado, tá? Então, esse é um caso de 2016 que eu trabalhei, tá? Eu não trabalhei diretamente, eu auxiliei a perita. A perita não era perita, propriamente dita, ela era uma restauradora. Isso não é um problema, por quê? Porque antes da figura do perito judicial, na Europa, nós tivemos a transição do connoisseur, depois o restaurador, atualmente o expertizador, o expert, tá? Isso na América não ocorreu. Hoje, a América ela está à frente da Europa na perícia científica. Isso eu digo para vocês porque eu estudo, eu faço os cursos, eu conheço os peritos, não é? Eles têm um avanço absurdo na parte de conhecer, que nós ainda não temos. Mas na parte científica, Estados Unidos, México, Brasil estão na frente. A Argentina um pouco depois, mas nós nos adiantamos, né? Então, uma perita me ligou, eu conto o caso, posso contar, esse é um caso que concluiu, não é? E também não era segredo de justiça. Ela me chamou para resolver um problema. Qual era o problema? Ela sabia que o quadro era falso. Ela me ligou e disse: Douglas, eu preciso da sua ajuda. Eu sei que o quadro é falso e eu tenho um quadro sobre quadro. Eu pasmei, não é verdade? Como pode? Primeiro, o que é um quadro sobre quadro? Ela disse: é uma pintura sobre pintura. E aí, não é? Eu pensei, como é que pode uma pintura sobre pintura? Quem ia estragar uma pintura original pintando de falsa por cima? Só um louco, não é verdade? Não é bem louco assim. Então, ela disse que ela precisava de minha ajuda para conseguir, não é? A prova pericial. Porque não adianta você ter os achismos, você precisa de uma prova contundente para mostrar para o juiz que aquilo de fato é falso. Então, eu sugeri, eu vou e volto, tá? Eu sugeri que ela fizesse um corte estatigráfico, tá? Nós fazemos, essa é uma prova destrutiva. Esse era o quadro que estava por cima, esse é o quadro que estava por baixo,
E essa aqui foi a prova judicial mostrando que você tinha uma prova. O mouse aparece? 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 Você tinha uma obra com uma camada preta sobre uma obra com uma camada vermelha e branca por baixo. Conseguem visualizar? Conseguem? Dá? Tudo bem. Essa era uma obra de 10 milhões de reais. Tá? É um Volpi, estava numa das galerias mais famosas do Brasil, aqui em São Paulo. O caso é todo estranho do começo ao fim, não tem... desculpa. Pronto. Não tem como a gente esmiuçar o caso inteiro, não é? Ele saiu, se vocês quiserem depois ver, você tem no Estado, na Folha, na verdade. Meu nome, a restauradora Eva Kaiser Mori, as fotos que vocês vão ver foi eu que tirei. Eu não sou fotógrafo, não é? Mas meu nome não saiu. Bom, ainda assim, eu afirmo para vocês, eu trabalhei nessa obra do meio até o fim, não é? E ajudei essa perita a fazer esse trabalho. Reconhecimento vem, tem problema. E o que acontece? Vou mostrar para vocês. Peraí, vamos lá. Essa era uma obra, o espólio do Volpi é um espólio muito complicado. Eu não sei se vocês conhecem. A filha dele, ela recebeu uma autorização de próprio punho do pai, que ela era a única pessoa legítima a atestar e reconhecer a autenticidade das obras do próprio pai. Mas houve um problema, não é? Um problema no inventário e algumas obras sumiram, não é? por livre e espontânea vontade da inventariante. Então, ela sumiu com as obras, não é? Algumas obras sumiram, desapareceram, e normalmente elas aparecem aqui e acolá, não é verdade? Essa obra vermelha é uma das obras que estavam inventariadas e que sumiram. E depois ela apareceu não mais vermelho e branco, mas preto, azul e branco. Na verdade, foi muito fácil, porque você, onde era branco, você fez os traços azuis por cima, então qualquer interferência com raio-x ou infravermelho a gente não conseguia ver. Uma sobre outra você não vê, você não consegue ver nada. São formas geométricas, não é? Então, muito mais fácil para se fazer isso. Você cortou também os quadrados ao meio e fez 2 triângulos, né? Então, você conservou o branco, que é a tinta original, e fez o azul. Ele usava têmpera, uma têmpera grosseira, então você não conseguia determinar. Por baixo do azul era branco, você não conseguia ver. Então não tinha uma análise físico-química do material, e a têmpera também. Para ajudar, o Volpi deixou manuais e manuais de como ele preparava desde a tela até a tinta, e a gente tem também o Volpi do século XX, do começo do século XX. Ele morreu em 1980, se eu não me engano. Então, quer dizer, tá aqui. Então, a gente tem informações sobre até que pó ele usava para triturar e fazer as suas têmperas, né? Então, algum falsário muito competente esquentou a obra que tinha sido desviada do espólio, e ela apareceu sendo vendida por 10 milhões de reais. E o Instituto Volpi, né? O Instituto Volpi, que é presidido... hoje eu não sei se é mais presidido pelo Dr. Pedro Mastrobuono, que é presidente do IBRAM hoje, não é? Mas eu não sei se ele pode acumular essas duas funções, eu não lembro mais se ele continua presidente, mas era o presidente nesse caso. Descobriu a obra e levou essa obra para discussão judicial, e essa obra foi devolvida para o patrimônio do Volpi, para o Instituto Volpi. Tá? Esse é o primeiro caso. O segundo caso é... desculpa, fiz bobagem aqui. O que eu fiz? Só um minuto. Vai voltar. Voltou, né? Agora eu acho que eu tenho que fazer stop share. Stop share, isso. Eu vou abrir a outra obra, tá? Isso. Bom, como vocês podem ver, eu não pude esconder, essa é a parte de um processo, né? Isso é lícito? Doutores? É público.
né? Então, só mostro essa eu não sei, hein? São 2 quadros, tá? Esse é o primeiro quadro. Bom, se vocês não verem por aqui, vocês viram no jornal Fantástico, né? Que aparece, acho que apareceu há um mês atrás. A discussão são essas 2 obras, tá bom? Eu vou, se vocês quiserem, eu abaixo mais uma vez e retiro a imagem. Pode ser? Pode? Tá. Bom, essas 2 obras, deixa eu ver, stop share, isso. Bom, estou aqui, de volta. Essas 2 obras, elas fazem parte de um processo que é público, obviamente é público, não por minha vontade, né? Mas esse é um processo público que foi há sei lá, 20 dias atrás, 30 dias atrás, foi parar nas informações democráticas e do Jornal Nacional. Jornal Nacional não, como é o nome? Fantástico, da Rede Globo. É um caso que envolve um milionário, o ex-dono do grupo Pão de Açúcar, o senhor Abílio Diniz, e sua esposa, 2 obras do Volpi, um conselheiro do MASP, um Instituto Volpi e um galerista, um dos galeristas mais famosos de São Paulo, chamado Marcelo, não é? Eu preservo o sobrenome dele, mas é totalmente acessível, tem vários artigos, Marcelo Barbosa também, não sei porquê, sobre a venda de 2 Volpes, né? A venda de 2 quadros para o... Peraí, eu não estou aparecendo. Por que eu não estou aparecendo? Alguém sabe por quê? Porque você fica pequenininho. Meu canto direito lá em cima. Certo, mas eu não sei como eu faço para voltar. Alguém sabe? Ah, mas nós estamos te vendo. Eu vou tirar... Peraí, deixa eu fechar tudo que eu tenho aqui, e aí eu acho que a gente vai... Eu voltei? A sua imagem está aparecendo, Douglas. Doutor, tá normal isso. Para nós tá tudo normal. Tá normal? Tá. Sim. Bom, esse é um caso que eu não fiz perícia, né? Apesar de ser notificado que era uma guerra pericial, né, eu faço a minha defesa aqui. Eu, de fato, fui consultado se eu gostaria de aparecer ou ter algum tipo de manifestação na rede pública, e eu disse que não é? Meu papel já estava sendo feito. Então, eu vou contar algumas coisas curiosíssimas para vocês e a gente encerra breve, tá? E vocês fazem as perguntas. Eu fui substituído por um perito que cozinhou o réu, não é? Por alguns meses, não é? E quando faltava quinta, sexta, sábado, domingo, quando faltava 5 dias para o prazo, ele disse que ele não podia fazer o serviço porque ele concordava com o que foi dito, entendeu? Anteriormente, que ele não tinha meios de defender. Defender não é o caso de um perito, né? Mas ele não tinha meios de fazer um laudo. Então, esse é um caso que já é complicado, um caso que denigre a profissão, não é? Por uma falta de ética, não é? Uma falta de ética tremenda. Então, eu fui substituído faltando 4 dias, com a missão de hercúlea, não é? De trabalhar num caso dessa magnitude, não é? Você sabe, com pessoas renomadas, com cargos políticos poderosos, na verdade, pessoas que eu trabalhei junto, né? Então, complicadíssimo, não é? Mas quando eu me deparei com o processo, eu vi que aquilo era um delírio, na verdade, porque eu só presenciei erros do começo ao fim, mas erros magnânimos, tá? E por isso, não é, o que eu escrevi na minha peça, né, que veio integrar a peça do advogado, provocou essa gritaria, não é? Que foi parar no Fantástico. Na verdade, eu digo para vocês, o Fantástico é no domingo
e a edição da Rede Globo entrou em contato conosco na quinta-feira à noite, às 8 horas da noite, informando que ia... pode rir, não é? Quinta-feira, às 8 horas da noite, informando que ia veicular o processo, não é? Se o advogado, a parte e o perito quisessem, poderiam se manifestar, não é? Eu não tenho TV, desculpa. O repórter era um repórter muito consagrado da Rede Globo, mas não me lembro o nome agora, tá? Então era um repórter muito consagrado, não é? E nós tínhamos um dia para poder falar. A minha sugestão foi que logo de manhã, na sexta-feira, o advogado fosse e pedisse sigilo judicial, porque aquilo era uma aberração, não é verdade? Nada de bom pode vir dali. Essa era a minha sugestão. Mas não foi feito isso, não é? E foi ao ar e, de fato, não teve nenhum grande problema, não é? O que foi noticiado é que esse processo virou uma guerra de laudos. O que a gente encontra lá são todos os vícios que eu disse para vocês durante tudo, não é? Eu acho que o perito, o assistente judicial, é bom que se saiba isso, não é? Ele faz o mesmo serviço, não é? Eu gosto de ter essa autonomia. Eu não estou lá para defender ninguém. Não é a minha função. A função é do advogado defender, não é? Existem todas as prerrogativas, não é? De ilicitude, seja qual o delito, crime ou não é? Todo mundo tem o direito de ter alguém para defender, mas o perito e o assistente judicial não são para isso, não é? Eu não posso fazer isso. Eu acho que isso é o cúmulo da minha não profissão, não é? Porque eu vou manipular, eu vou esconder dados, não entendeu? Então, esse é o problema. E esse caso foi um caso que eu não fiz um laudo. A primeira vez que eu não fiz um laudo. E aí me chamaram de laudo, né? A guerra do laudo. Por quê? Porque eu só mostrei como não se trabalha, como se não se chega a resultado nenhum, como é contraproducente a velha perícia, não é? Como é contraproducente a falta de compliance no processo, hein? No devido processo. Como é contraproducente o conflito de interesse, não é? E isso foi muito interessante, não é? Porque eu vi que de fato, a necessidade que tem um perito de conhecer, ainda que de forma não profissional, mas conhecer o direito, não é? A gente tem que conhecer a estrutura jurídica, é muito importante, porque eu acho que o grande favor que eu fiz, e não só a minha parte, não é, que me contratou, mas ao processo, a justiça, foi mostrar, nossa, isso não pode ser assim. Não se chega a nenhum tipo de resposta com esses instrumentos. Ninguém faz uma caipirinha, não é, com uma britadeira e um paralelepípedo. Não dá, entendeu? Então, a grosso modo, desculpa essa comparação esdrúxula, na verdade, mas foi isso de fato. Então, eu acho que foi mais um papel de art law, não é, desenvolvido do que perícia judicial e perícia científica, nesse caso. E, bom, vocês vão ver a repercussão e terá muita repercussão, porque é um caso emblemático que se discute muito mais do que 2 obras. Obviamente que nem tudo se pode ser dito, não é? Nem tudo, ainda que seja um processo público, nem tudo deve e pode ser dito, não é? Então, mas é um processo singular e angular também. Tá? Eu fico aberto para as perguntas e se eu puder não responder algumas, talvez, que sejam muito delicadas, eu peço desculpa. Doutor Douglas, obrigado. Já tem uma aqui que é da doutora Aimee. Por favor, doutor. Doutor. Pois não? Consegue me ouvir? Perfeitamente. Está um pouquinho baixo, mas perfeitamente. Tá bom, doutor. Gostaria de fazer uma pergunta, mas é referente à responsabilização civil de empresas que prestam serviço de restauração. Esse tipo de perícia que nós conversamos hoje serve para a gente mensurar eventual dano na obra? Porque tem vários casos, né, mundialmente, de obras que foram restauradas e foram desfiguradas.
A minha pergunta é nesse sentido. Boa. Pergunta muito boa. Eu acho que isso nós caminhamos... Então, bom, nós não temos ainda a regulamentação da profissão de restaurador. Isso se discute desde que eu tinha 20 anos e hoje eu sou um pré-ancião, não é verdade? Não sei se um dia vai ter. Eu acho que uma das grandes benesses que se teria com a regulamentação dessa profissão seria justamente poder responsabilizar objetivamente o restaurador, não é? O que não se pode hoje, não que não se possa pedir uma indenização, mas você não tem a profissão, não é? Então, falar de restaurador sem a regulamentação de um restaurador, tudo fica muito nebuloso, muito subjetivo. Então, eu acho que sim, isso seria uma benesse, mas tem esse problema que eu te falei da regulamentação de um restaurador. Eu tenho... desculpa fazer propaganda, eu não gosto de fazer propaganda. Eu tenho um podcast sobre direito, ciência e arte que chama... meu Deus, peraí, eu faço com um jornalista. Indiciário. Indiciário é o nome de uma obra de um italiano chamado Giovanni Morelli, que conhece? Sobre metodologia e tal. Então, a gente fala sobre direito, ciência e arte e tem um episódio que é um restaurador muito competente chamado Raul Carvalho, eu não sei se alguém conhece, mas ele deu uma entrevista para a gente sobre método, sobre ciência, sobre direito. Então, se vocês quiserem, em qualquer plataforma, vocês vão encontrar esse podcast. Nós paramos na primeira... agora, vamos começar a segunda, como fala? Segunda geração, como é que é? Segunda série, não é? Sobre esse tema, mas você vai encontrar sobre restauro lá, Indiciário Podcast, tá bom? Maravilha, obrigada, vou procurar. Obrigado. Mais alguma? Doutora Cíntia, pode fazer as perguntas. Abre o teu microfone. Pronto, estão me ouvindo? Uma pergunta que é uma curiosidade, que recentemente foi noticiada, essa semana, inclusive. O furto de uma obra na Holanda pela 3ª vez, mas não foi divulgado o nome da obra. Douglas saberia dizer qual é? Essa semana eu não me lembro, mas na semana passada foi um Van Gogh. Essa semana eu não me lembro. Eu estou um pouco desatualizado, eu peço desculpa. Essa semana eu passei mais tempo no hospital com o meu pai, que teve um infarto. Desculpa também a intromissão, mas então eu fiquei um pouco desatualizado. Mas na semana passada, retrasada, nós tivemos um furto imenso de uma obra do Van Gogh. Foi cinematográfica. Com uma marreta, ele quebrou a porta de vidro, entrou, pegou a obra e saiu debaixo do braço. Então, isso é muito interessante, porque nesse período de pandemia nós tivemos alguns fenômenos negativos no mercado de arte. Muitos furtos, muitos furtos, muitas falsificações, muita venda por internet, contato indireto. Então, eu não sei se vocês conhecem o professor Marcílio Franca Filho, da Universidade Federal, ele até fez um áudio sobre isso, e eu sinceramente acho que a expertise em obras de arte é uma profissão do futuro, acho mesmo. Porque se você levar em consideração que pelo menos, eu vou ser otimista, vou reduzir, pelo menos 70% das obras de arte que rodam aí são falsas, imagine só. Pergunta nesse sentido também aqui, sobre as obras que estão expostas em museus, a autenticidade delas é assegurada para nós observadores, né, que estamos visitando um museu? Veja o seguinte. As obras são realmente autênticas? Qual que é a conduta do museu no sentido até mesmo de resguardar, né, de ter uma proteção com obras assim tão valiosas? Então vamos lá. Você tem um problema que é a má atribuição, certo? A má atribuição, às vezes a gente coloca... Então, para você ter uma noção, quando você entrar no museu e você lê a plaquinha, se você encontrar escrito atribuído a, é uma obra que tem dúvida, tá? Certo?
senão tem o nome do artista lá. Então, viu atribuído a, tem muito problema de atribuição, tem muito problema de falsificação. Mas o que acontece? Nós estamos falando do século XXI. Então, agora, nós temos 10, 20 anos de formação, de instrumentalização, de aparato científico, tanto nos museus. Então, por exemplo, eu conheço o perito do Uffizi, Serracini. Nós temos no Prado, o Prado é mais problemático, os espanhóis são mais problemáticos. Eu gosto muito dos espanhóis, eu gosto muito. Mas eles ainda estão com o restauro ainda é responsável. O último curso que eu fiz, ainda 2, 3 meses atrás, na Universidade de Valência, a gente discutia e eles falavam que, de fato, era um problema, não é? Que ainda se tivesse essa mentalidade. Então, a autenticadora das obras do Prado é uma mulher restauradora, mas o Prado se instrumentaliza muito bem. Você tem os museus de Londres e da Inglaterra já estão. Você tem o museu aqui, o MASP. Você tem o MASP constantemente. A gente vê o laboratório de física nuclear da professora Márcia Risuto fazendo análises nas obras. A professora Márcia Risuto, uma amiga orientadora, super competente, não é? Então, só que são muitas obras, não é? Eu acho que os museus correm, mas a gente tem notícia de que tem museu, por exemplo, se noticiou que tem um museu nos Estados Unidos que descobriu que mais de 90% das obras que eles tinham eram obras falsas, mal atribuídas. Né? Então, tem preocupação, mas é muito recente. Também tem que ter paciência. Tem mais uma pergunta. Não sei se você sabe dizer para a gente a respeito da polêmica que existe, não só de hoje, a respeito de monumentos históricos em São Paulo, inclusive, que tem a sua representação contestada, como, por exemplo, Borba Gato, Bandeirantes, né? Recentemente a gente tem ouvido muito essa polêmica, pessoas que são a favor da retirada, inclusive. Nesses casos, qual que é a proteção desse patrimônio histórico, desse patrimônio cultural, a proteção jurídica, a proteção mesmo como obra de arte? É um tema muito difícil, né? Isso é o tema, esse é o problema que nós chamamos de problema de iconoclastia. Tá? Aconteceu alguma coisa com a minha imagem? Não? Tá tranquilo? Tá? É o problema de iconoclastia. Então, nós temos um problema que é muito mais delicado, que é o problema social, né? O problema das demandas sociais, os problemas de pauta de ideologia. Então, existem inúmeros problemas, não é? Os problemas de racismo, os problemas de opressão, são problemas reais, verdadeiros, são de fato, é necessário que se discuta todos esses problemas, mas o meu grande problema é quem vai determinar que tem que tirar ou tem que ficar, não é? Esse é o grande problema que eu vejo, não é? Quem é o detentor da verdade, não é? Porque eu vejo, tem alguns problemas que são interessantes, não é? Por exemplo, eu não queria tratar desse assunto, mas, por exemplo, a imagem do Churchill, né, que foi retirado, né? Churchill, obviamente, era um racista, não é? Mas o Churchill, ele acabou com o nazismo na Inglaterra, ele derrotou o Hitler, não é verdade? Então, naquele determinado ponto, naquela determinada história, não, algum significado, mas quem sou eu, não é, para poder delimitar esse tema acerca dessas pautas que são mais sociais do que de arte. Agora, as obras de arte sempre têm uma simbologia, não é? E essa simbologia, ela nunca foi na história, a não ser no século XX e XXI, tão sociais, na verdade. A arte, de fato, ela protegia e era destinada para uma classe muito privilegiada.
Então, é necessário que se estude muito. Eu mesmo, eu acho que nós podíamos fazer uma parceria, eu tenho esse projeto para fazer um debate muito interessante sobre iconoclastia, que eu acho que as duas pessoas que têm uma posição muito interessante, né, e antagônicas, de alguma forma, nesse momento, é o professor Silvio Vasconcelos, eu não sei se vocês conhecem, não é? Ele discute muito esse problema, e o professor historiador Laurentino Gomes. Eu acho que são... a minha ideia é levar esse debate com essas duas personagens para a OAB Central, e nós fazemos uma discussão sobre esse problema da iconoclastia. Foi muito sabonete, não é verdade? Foi muito escorregadio. Mais alguma? Teríamos muito assunto ainda, mas a gente tem que encerrar, Douglas. Infelizmente, né, a gente tem um limite, mas é um assunto que dá, né, muito o que falar, muito curioso, né, para todos nós. Então, eu queria, primeiramente, agradecer a sua disponibilidade, né, que gentilmente conversou com a gente sobre esse assunto. E queria agradecer muito a participação de todos vocês. Alguns eu conheço, outros tive a oportunidade de ver os rostinhos, os nomes agora. E queria convidar a todos para conhecer o trabalho da nossa Comissão Direito Educacional, Artes e Cultura, da OAB Tatuapé. E também para conhecerem e participarem das aulas de pintura que acontecem na OAB Tatuapé, todos os sábados, das 10 ao meio-dia. E agora passo para o Dr. Michel. Obrigado, Cíntia. Boa noite a todos. Dr. Douglas, agradecemos mais uma vez a participação, a transmissão dos conhecimentos e esperamos em breve poder continuar com esse tema tão abrangente. Queria agradecer a diretoria, em nome da doutora Rose, doutor Kojorowski, Valéria, doutora Andréia, doutor Sérgio, nossos assessores Denise, Jarbas e a Ivone, e agradecer todas as comissões, na pessoa do doutor Adalberto, doutora Aimeia, doutora Cleisan, que nos prestigiaram nessa noite. Eu posso me despedir? Posso? Primeiro, eu gostaria de agradecer enormemente o convite da doutora Cíndia, né? Foi uma noite especial, eu acho que o fulcro de tudo, não é? São as amizades, os laços que nós fazemos, não é? E esse respeito mútuo que vai existindo entre nós. Eu também gostaria de agradecer para a doutora Rosemary, presidente da subseção, e todos os presidentes, o presidente do Dr. Michel, os secretários, não é? A doutora Valéria, e se eu esqueci algum nome, me desculpe, são muitos nomes, mas eu agradeço muito o recebimento, a cordialidade, não é? Foi muito bom, essa noite foi espetacular. Fiquem com o meu abraço e boa noite. Dr. Douglas, foi um prazer ouvi-lo. Obrigada, doutora Cíntia, por nos presentear com esse convidado. Acredito que aprendemos muito. É um mercado maravilhoso e, de fato, aquele profissional do direito que se interessar em militar nessa área, tenho certeza que ele será um destaque, e porque tem pouquíssimos profissionais que cuidam desse assunto, né? O senhor mesmo mencionou que sequer tem um escritório especializado nisso. Olha aí, aqui na sala tem a Jovem Advocacia, tá aí uma boa dica profissional, né, de mercado, ou os mais antigos, muito bom. Quero agradecer a presença, parabenizar a comissão, doutor Michel, doutora Cíntia, doutor Cristiano. Obrigada a presença dos diretores, presidentes aqui, doutor Adalberto, doutora Cleisan, que também é presidente da Comissão de Família. Estamos também representados pela Comissão da Família, a Jovem Advocacia na pessoa da doutora Aimee, e também aos profissionais da arte aqui,
Pelo menos quem se identificou foi a senhora Cristina, mas eu acredito que tem outros profissionais da arte aqui. São sempre bem-vindos na Casa da UAB Tatuapé. Tenham um ótimo final de semana. Peço desculpas em nome da doutora Rosimeire, que precisou se ausentar, mas ela deixou um abraço aqui, mandou uma mensagem tanto no chat quanto no privado. Então, só tenho que agradecer, doutor Douglas, sempre bem-vindo. A hora que o senhor quiser, pode elaborar um tema. Achei ótimo, comissão de tributário, com o senhor falando sobre essa tributação. Assim, nós teremos mais profissionais interessados nessa área. Boa noite a todos, bom final de semana e muito obrigada. Parabéns. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.